Olá, vamos a mais um Pergunta da Galera. Neste vídeo vou responder a questão: seja f de x igual a 6x ao cubo mais 3x ao quadrado, o menor valor de x para que a reta tangente ao gráfico f no ponto P, de coordenadas x e f de x, seja paralela ao eixo x, E. Essa é uma questão muito interessante que vai envolver conceitos de cálculo, conceitos de derivada mais especificamente. Então, antes de iniciar a resolução, se inscreva no canal, dê aquele joinha e comenta, né, o que você achou do nosso vídeo. Bom, eu vou iniciar a minha resolução resgatando uns conceitos que certamente você aprendeu na disciplina de cálculo 1, né, que é taxa de variação, que é a derivada. Então, eu não vou relembrar propriamente o conceito de derivada, porque não é algo tão simples assim para a gente fazer num vídeo curto, mas eu quero mostrar para você como que nós visualizamos essa reta tangente que o exercício está colocando no enunciado. Então, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano, lembrando que essa função que eu vou desenhar não representa a função que está no enunciado, é apenas uma função que eu vou esboçar aqui, para a gente entender o que o exercício pede. Então, vou colocar uma função desse tipo aqui. Tá? Uma função assim. A reta tangente no eixo x, ela vai se dar em pontos específicos desse gráfico. E a esses pontos nós chamamos de pontos críticos, que são os pontos de máximo local, nesse caso a gente pode observar aqui, e pontos de mínimo local, como podemos observar aqui. Se você construir a reta tangente nesse ponto, essa reta ela será, deixa eu trocar de cor aqui, pegar uma cor diferente, ela será paralela ao eixo x. Então aqui, ó, construindo uma reta que passa por esse ponto crítico aqui, vai ser paralela ao eixo x. E outra reta que é paralela a esse ponto também vai ser paralela ao eixo x. E observa que em qualquer outro ponto, né? Qualquer outro ponto, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, a minha reta paralela não, a reta tangente nesse ponto, ela já vai cortar o eixo x, porque ela vai ter essa inclinação, certo? Então, são casos específicos onde a nossa reta tangente, ela é paralela ao eixo x. E são esses pontos, como eu disse, pontos críticos, pontos de máximo e pontos de mínimo. Poxa, mas como que eu encontro esses pontos? Bom, esses pontos aqui, os valores de x, na verdade, né? Eles vão ser encontrados de uma maneira muito simples. Os valores de x vão ser encontrados quando a nossa derivada da função ser igual a zero. Então, se você resolver f' de x igual a zero, você vai encontrar todos os pontos críticos da função. Então, nós vamos pegar a nossa função, f de x igual a 6x ao cubo mais 3x ao quadrado. Vamos agora encontrar a derivada dessa função. Derivada de 6x ao cubo, esse 3 do expoente vem multiplicar o 6 na frente, diminui uma unidade do expoente, fica 2, mais o 2 do expoente multiplica esse 3 na frente, e diminuímos uma unidade do expoente, 2 menos 1, fica o próprio 1. Então, a derivada de x ficou 3 vezes 6, 18, x ao quadrado. Vou mais esse meu 1 aqui que pareceu 9, né? 18x ao quadrado mais 2 vezes 3, 6. E eu não preciso colocar o expoente 1 porque ele é oculto, né? Não precisa mostrar quando o expoente é 1. Bom, então tem a minha derivada, 18x ao quadrado mais 6x. Acabou? Não. Lembra que eu falei que a derivada tem que ser igual a zero.
Então, o próximo passo aqui é você pegar essa derivada e igualar a zero. Então, nós vamos ter aqui 18x² mais 6x, isso é igual a zero. Bom, uma equação de segundo grau incompleta, né? Fácil de resolver. O que nós vamos colocar aqui em evidência? Perceba que tanto 18 quanto 6 são múltiplos de 6. Então, eu vou colocar em evidência 6x, porque aparece x no x² e o x junto com o 6 aqui, né? Então, posso pôr em evidência. 18x² dividido por 6x fica 3x. Se você multiplicar, 6x por 3x volta no 18x². Mais 6x dividido por 6x dá 1. Isso é igual a zero. Bom, temos aqui então um produto e esse produto é zero. Temos então duas alternativas. Ou esse primeiro fator é zero, ou esse fator que está aqui no parênteses também é zero. Se o primeiro fator é zero, nós temos 6x igual a zero. Qual é o número que multiplicado por 6 dá zero? O próprio zero. Então, x é zero. E a outra condição é que 3x mais 1 seja igual a zero. Daí, aqui a gente resolve uma equação de primeiro grau, né? Vamos isolar aqui o 3x, esse menos 1 vem para a direita. Na verdade, esse mais 1 ele passa negativo. E para isolar o nosso x, esse 3 divide o menos 1. Então, x vai ficar menos 1 terço. Então, encontramos os valores de x. Bom, e o que tem a ver esses valores de x? Esses valores de x são os valores de x que vão gerar o ponto cuja tangente é paralela ao eixo x. Esses pontos aqui é o que nós chamamos de pontos críticos, tá? Eu vou colocar aqui, pontos críticos. Eu vou fazer aqui um títulozinho para a gente não esquecer. Então, quais são os pontos críticos? X igual a zero e x igual a menos 1 terço. Eu preciso classificar esses pontos. Se x igual a zero é ponto de máximo ou ponto de mínimo, e se menos 1 terço é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Não, porque o exercício ele foi bem bonzinho no enunciado, né? Ele quer saber o menor valor de x para que a reta tangente ao gráfico seja paralela. Então, esses dois valores de x vão gerar pontos cuja reta é paralela ao eixo x. Tá? E que pontos são esses? Bom, se você aplicar x igual a zero, que ponto você vai ter? Bom, você sabe que o x é zero, basta substituir o x por zero na nossa função. Então, nós vamos ter f de zero igual a 6 vezes 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado. Isso vai dar zero, né? Porque todos os fatores são zero. Então, a origem é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto crítico. E nesse ponto, né? E nesse ponto, vai passar exatamente por x, é paralelo a x. Nesse caso, é uma reta coincidente, né? Vai dar bem em cima do eixo x. E depois eu tenho outro que é x igual a menos 1 terço. Então, esse ponto vai ser menos 1 terço. E daí você vai ter que calcular aqui, né, f de menos 1 terço. Você vai colocar 6 vezes menos 1 terço ao cubo, mais 3 vezes menos 1 terço ao quadrado. Bom, não precisa calcular esse ponto, né? Então, isso aqui vai dar algum valor aqui. Por que eu digo que não precisa? Porque ele quer saber qual é o menor valor de x. Ele não quer saber o ponto. Daí eu pergunto para você, entre x igual a zero e x igual a menos 1 terço, qual é o menor valor de x? Menos 1 terço, né? Porque menos 1 terço está à esquerda de zero, ou seja, é menor que zero.
Logo, a nossa resposta do exercício é x igual a menos 1/3. Então, este é o menor valor de x, que vai gerar um ponto P, cuja reta tangente que passa por ele é paralela ao eixo x. E com isso finalizamos a pergunta da galera.